beginning of the pandemic, the countries of Oceania have been prominent in their fight against the proliferation of the new coronavirus. With 0.5% of the world population, approximately 37.1 million inhabitants, the continent had only 1,184 deaths in more than a year of the pandemic. With few cases registered compared to other continents, these numbers allow locals to return to normality more quickly. Therefore, an attempt is made to analyze the numbers of the two largest nations, Australia and New Zealand, to deepen and compare quantitatively with other regions of the globe, in addition to studying the way in which preventive measures were applied, possibly looking for a pattern that could help other territories, who are still in the fight of extinction of the pandemic. A Austrália possui aproximadamente 25 milhões de habitantes. O seu primeiro caso de coronavírus ocorreu em 24 de janeiro de 2020 e a primeira morte em 1º de março. Os dados mais recentes indicam que no território inteiro foram contabilizados mais ou menos 46 mil casos em todo o período pandêmico e, além disso, foram menos de 1.000 mortes pelo vírus. Esses números eles demonstram como o país conseguiu controlar com sucesso o avanço dessa pandemia. Bom, o país ele adotou diversas medidas para conter a proliferação desse vírus. Entre elas, dá para citar o fechamento temporário do comércio, onde era aconselhado sair de casa só para as atividades essenciais, a restrição de viagens internacionais e nacionais, a construção de departamentos especializados em Covid, a testagem em massa de forma gratuita pelo sistema de saúde australiano, que é o Medicare, o respeito e a preocupação da população com a saúde da sociedade, os planos de auxílio do governo, além do óbvio distanciamento social, uso de máscaras, higiene e também o rastreamento por QR Code, onde era necessário as pessoas fazerem check-ins em qualquer lugar que elas fossem, para alertar caso entrassem em contato com um positivado. A Austrália teve até agora 2 ondas de Covid, uma em agosto de 2020 e uma em agosto de 2021, e atualmente tem 22% da população com vacinação completa, o que é um ritmo um pouco lento. Em toda a pandemia foram mais de 29 milhões de testes e só 0,1% positivos, o que mostra um controle efetivo por parte do país. Alternando o país de análise, nós temos a Nova Zelândia, que foi considerado um país modelo na eficiência e combate à pandemia do coronavírus, por diversos fatores, entre eles as restrições, Tendo em vista que já no dia 15 de março de 2020, quando a Nova Zelândia tinha apenas 100 casos confirmados e nenhuma morte registrada, o governo ordenou o fechamento das fronteiras para os viajantes estrangeiros e obrigou que todos os cidadãos que voltassem ao país e ficassem em quarentena em casa por 14 dias. Também foram proibidos eventos com mais de 100 pessoas. Já no dia 25 de março, também, foram introduzidas pelo governo medidas extremas de confinamento para todo o país, regidas pelos padrões internacionais. Somente mercearias, farmácias, hospitais e postos de gasolina puderam permanecer abertos. Mesmo viagens com veículos particulares foram restritas e a interação social foi limitada ao núcleo familiar. Essas restrições duraram mais ou menos um mês e com o tempo elas foram sendo suavizadas. E além disso, no total a Nova Zelândia testou um pouco menos de 295 mil pessoas, novamente mostrando uma taxa per capita de testes comparativamente muito alta, Porque foram 60,98 testes por grupo de 1.000 pessoas. Para um efeito de comparação, o Brasil realizou menos de 3 testes por um grupo de 1.000 pessoas. Ainda para a menor taxa de contaminação na Nova Zelândia, a gente não pode deixar de citar e de comentar sobre a localização, porque se trata de uma nação insular relativamente isolada, o que ajudou muito na resposta à pandemia, porque permitiu que o país tivesse mais controles sobre quem poderia entrar do que países com grandes fronteiras terrestres, como é o caso do Brasil. Além disso, também tem uma densidade populacional relativamente baixa, o que significa que o vírus não pode viajar tão facilmente pela população, porque menos pessoas mantêm contato umas com as outras. No entanto, isso não significa que a Nova Zelândia não pode ser usada como referência pelos outros países, porque apesar das vantagens de uma pequena população e da localização remota da Nova Zelândia, as lições que os outros países podem e devem aprender envolvem a importância de agir rapidamente. Para que a gente possa fazer uma comparação, nós decidimos também analisar alguns dados do Brasil, e é sobre isso que eu vou falar agora.
O Brasil é um país da América Latina, possui aproximadamente 211 milhões de habitantes, é o sexto maior país do mundo na lista de população e, segundo o IBGE, a expectativa de vida dos brasileiros é de 76,6 anos de idade. O primeiro caso de coronavírus aqui no Brasil e em toda a América Latina foi registrado no estado de São Paulo no dia 26 de fevereiro de 2020. O paciente era um homem de 60 anos, que tinha acabado de voltar de uma viagem para a Itália, onde o número de casos da Covid estava crescendo consideravelmente. Atualmente, o Brasil já registrou mais de 20 milhões de casos de Covid, aproximadamente 500 mil óbitos acumulados, e o país se localiza em segundo lugar no ranking de países com o maior número de mortes, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. E agora eu vou falar um pouquinho sobre algumas medidas que foram tomadas em relação à pandemia lá no início de 2020. No início de fevereiro, então algumas semanas antes da confirmação do primeiro caso de Covid aqui no Brasil, o Ministério da Saúde decretou estado de emergência em saúde pública no país, o que serviu para antecipar algumas medidas estratégicas que pudessem conter esse problema. Mesmo assim, nessa fase inicial, o Brasil não adotou nenhuma medida extrema, como o uso de máscaras ou o isolamento social. O aconselhamento era que as pessoas seguissem as recomendações de prevenção às doenças respiratórias, como lavar as mãos constantemente, manter o ambiente arejado, espirrar ou tossir cobrindo sua boca, não tocar nos olhos frequentemente e assim por diante. Em março, com 400 casos suspeitos da doença, foi anunciado que 30 mil kits com testes específicos para a Covid seriam distribuídos em todo o país. Além disso, máscaras, óculos, luvas e álcool gel foram adotados para os profissionais que serviam, que trabalhavam na saúde pública do país. Finalmente, o Ministério da Saúde, no dia 20 de março, declarou o reconhecimento de transmissão comunitária do novo coronavírus em todo o país. Isso exigiu a implantação de medidas que promovessem o distanciamento social e que evitassem aglomerações. Nessa mesma época, foi lançado o canal de atendimento à população pelo WhatsApp e o aplicativo Coronavírus SUS, que oferecia serviços de combate ao coronavírus. Já no mês seguinte, em abril, mais de 500 mil unidades de teste rápido do coronavírus foram distribuídas em todo o país e o Brasil também mudou o protocolo, incentivando que todos usassem uma máscara de proteção. Além disso, o Ministério da Saúde também lançou um painel online, onde era possível acompanhar o número de testes, máscaras e leitos em cada estado. E no mesmo mês, o governo federal anunciou a saída do distanciamento social ampliado para o distanciamento social seletivo. E agora falando um pouquinho sobre eventos mais atuais, no dia 17 de janeiro de 2021, a vacinação começou aqui no Brasil, que foi quando a Anvisa aprovou o uso emergencial de duas vacinas, a Coronavac e a vacina de Oxford. Na mesma semana, milhões de doses de ambas as vacinas já foram trazidas ao Brasil e a campanha de vacinação já começou em alguns estados. Assim como nos outros países, os grupos prioritários também seriam os primeiros a receber a vacina e ao longo do tempo o resto da população também seria vacinada. Atualmente, cerca de 180 milhões de doses já foram aplicadas à população e cerca de 55,3 milhões de pessoas já estão completamente vacinadas. E isso representa cerca de 26,2% da população total brasileira. Em dados, um estudo que analisou respostas de 98 países sobre a Covid-19 avaliou que o Brasil teve o pior desempenho entre todas as nações do grupo. Esse estudo foi produzido pelo Think Tank Lowy Institute, da Austrália, e o estudo levou em conta dados como o total de casos e mortes por Covid-19 em cada região, a oferta de testes e o percentual da população afetada pela pandemia. Com base nesses indicadores, os países receberam notas numa escala de 0 a 100. O Brasil recebeu a nota mais baixa, de 4,3. Já a nota mais alta foi a da Nova Zelândia, com 94,4. Sendo esse um dos motivos para o país e suas táticas serem o foco de pesquisa do grupo em iniciação científica. Então, mesmo depois de toda a nossa pesquisa, é muito complicado afirmar que se o Brasil seguisse exatamente os passos da Austrália e da Nova Zelândia, ele teria sucesso absoluto, porque nosso trabalho levou em conta aspectos muito específicos e a maioria apenas numéricos, sem levar em conta, então, diversos outros fatores que influenciam uma pandemia, como o clima, o território, o desenvolvimento econômico, saneamento básico, enfim. Obviamente, a seriedade com que a pandemia foi tratada determinou as consequências que cada povo sofreu. Então, foi importantíssimo como a Oceania foi rígida desde o início, informando a população, colaborando com a ciência, comprando vacinas, criando planos de auxílio e levando a sério as indicações da OMS, ONU e OPAS.